Oi, boa noite, tudo bom? Bom, então hoje nós vamos iniciar as lives, né, da Semana do Trabalhador e da Trabalhadora, é, tentando pautar algumas questões com a categoria sobre como que está o trabalho do psicólogo e da psicóloga no contexto das pandemias. E aí a gente vai fazer algumas lives, né, durante essa semana com a intenção de discutir com a categoria, né, sobre as diversas atuações no contexto da pandemia, em especial, né, dentro das políticas públicas. Bom, e aí hoje, para a gente iniciar esse debate, a gente vai começar, né, falando com a psicóloga Ionara Vieira Moura Rabelo, né, sobre a questão da saúde mental do trabalhador. Pensando numa perspectiva, né, de que, assim, na questão da pandemia, a gente já tem algumas questões sobre a própria questão do pânico, né, do temor que as pessoas vão ficando referente à situação de isolamento, né, de ter um vírus e as pessoas não saberem exatamente o que ele pode vir a fazer e provocar na vida das pessoas. E aí isso já vai provocando, então, na vida, né, de várias delas, a questão de ter uma redução da empatia, ansiedade, irritabilidade, insônia, em muitos momentos, né? Acho que a gente também tem conversado bastante sobre a questão do hipertrabalho, né? Então, todas essas questões, elas têm impactado muito a vida, né, de saúde mental dos profissionais e das pessoas no geral. E aí, quando a gente fala também, né, sobre a questão da pandemia, a gente observa em outros contextos, em outros momentos, né, que já houveram pandemias no mundo, houve registros também, né, do aumento de violência social, suicídio, estresse agudo, né? E aí essas são algumas preocupações assim que o Conselho também tem, né, tanto em relação à sociedade, quanto à população que está vivendo e passando por tudo isso. E aí quando a gente fala sobre as categorias, né, que estão enfrentando de frente essa situação, a gente vai lidando também com outras demandas, né, referente a esse sofrimento. Hoje no Brasil a gente não tem ao certo, né, quantas pessoas que elas estão, que existe a possibilidade delas estarem com Covid, né, e tal, mas a gente tem uma perspectiva, né, assim, acho que no início do mês de abril, né, o então secretário de Vigilância em saúde, ele mencionou que existia a possibilidade de 2 milhões de profissionais, tanto da área da saúde, segurança pública, né, serem infectados com a questão da Covid. E a gente tem um levantamento no Distrito Federal que apresenta que 21% da categoria, né, que estão tanto na saúde quanto na segurança pública, foram notificados, né, e confirmados com a questão da Covid. Então, isso são algumas das questões, né, que eu acho que a gente vai poder conversar melhor e tal com a Ionara. Bom, e para isso eu vou apresentar um pouco a Ionara e aí vou chamá-la para poder conversar aqui conosco, tá bom? Então, a Ionara, né, ela é psicóloga, doutora em psicologia pela Unesp de Assis. Ela fez um estágio sanduíche na República Dominicana pela ONU Mulheres. É professora adjunta da Universidade Federal de Goiás e psicólogo do Núcleo de Vigilância a Violências e Promoção em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia. Bom, ela é psicóloga na Organização Médicos Sem Fronteiras, né? Com os territórios ocupados na Palestina, Equador, Etiópia, Moçambique. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e saúde, atuando principalmente nos temas de saúde mental, gênero, psicologia de gestão integral de risco, desastres, violência e saúde coletiva. Bom, para isso eu vou chamar então aqui a Ionara para ela poder participar conosco. Então vamos aguardar aqui um pouquinho, ver se ela vai chamando aqui agora e daí ela vai entrar aqui conosco. Oi, Ionara, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. A Nara deve estar meio cansada do batidão aí que tá, né, com essa Olha situação. a cara, sentei, vim correndo, sentei no chão, cabelo preso, falei, vambora que é assim mesmo. Cabelo. Bom,
A Ionara, ela tem feito várias lives também, né? E formação e capacitação com vários profissionais também sobre essa questão de biossegurança e saúde mental, né? Assim, fazendo algum trabalho de prevenção com as pessoas. E aí eu acho que tem sido bem pesado para ela e ela vai compartilhar um pouco com a gente, assim. Eu acho que, né, um pouco Tá. sobre isso. Bom, Ionara, a gente pensou em fazer assim, ter uns 20 minutos para você abordar e tal sobre a temática, né? E aí as pessoas podem ir interagindo com a gente, mandando perguntas, que daí depois a gente tem mais uns 15 minutos aí para a gente poder dialogar sobre as perguntas que as pessoas que vão estar participando da live vão estar fazendo aí. Pode ser assim? Pode. Bom, então, obrigada pelo convite, obrigada pela organização que o Conselho de Psicologia do Estado do Tocantins está fazendo. A proposta, então, da gente conversar um pouquinho sobre biossegurança, né? E como é que a gente trabalha enquanto psicólogas, né, nisso, né? É, a primeira coisa é que a gente não teve tanta capacitação sobre biossegurança quanto outros profissionais. Então, qualquer que seja a sua atuação no município, é importante você ler os materiais do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal. Por exemplo, eu já indico a nota técnica do 04 de 2020 da Anvisa e a 07 de 2020, que fala sobre como a contaminação pode acontecer dentro do serviço de saúde. E ela ficou muito boa até para a gente pensar nas nossas, quem tem clínica, né? Como é que ela pode pensar os procedimentos dentro da clínica para voltar a atuar com segurança. Então, esses procedimentos, eles vão de novo relembrar para a gente algumas coisas básicas. A COVID, ela é transmitida por gotículas e aerossóis. E as pessoas ficam pensando assim, eu vou pôr a máscara, vou sair na rua que tá tudo bem. E não é. Eu pego a máscara, coloco, não lavei as mãos, fico tocando nela, puxando, fazendo assim, eu estou contaminando, coço o meu olho, já contaminei. Se alguém falou perto de mim tem uma gotícula, aí eu já me contaminei. Então, grande parte da mudança é comportamental, e para isso, muita psicóloga e muito psicólogo poderia ajudar muito. Na empresa, trabalhando com RH, na escola, fazendo orientações a professores, na clínica, fazendo orientações aos pacientes e familiares. Então, todo mundo pode contribuir se já trabalhar mudanças comportamentais. Então, a primeira mudança é primeiro trabalhar para que as pessoas fiquem em casa, se possível. Agora, se ela tiver que trabalhar, perguntar: você está mantendo mais de 1 metro de distância? Quando você está numa sala com outra pessoa, você pôs a máscara? Então, no consultório, por exemplo, se são psicólogas e psicólogos no consultório, tem que ser uma porta fechada, janela aberta, máscara na psicóloga e no paciente, mesmo que eles não sejam positivos, aí a máscara de tecido, e ficar a mais de 1 metro de distância. No Tocantins, assim como aqui em Goiás, eu imagino que seja muito calor. Então, abrir mão do ar-condicionado é uma coisa extremamente difícil, mas se você assumir que vai ficar com ar-condicionado, você vai assumir a possibilidade de contágio. Porque no ambiente fechado, com ar-condicionado, mesmo com a máscara, já diminui muito a possibilidade de uma pessoa contaminar. Porque pode ser você contaminando seu paciente, se você estiver assintomático, né? E o seu paciente que pode estar assintomático contaminando. Então, a máscara já iria ajudar um pouco, mas assim, quanto mais o ambiente arejado, melhor. Então, isso precisa ser olhado para evitar contaminação. E as formas de distanciamento, por exemplo, o atendimento online, que pode ser feito por psicólogas que têm um cadastro EPSI. A outra coisa da mudança comportamental, além dessa distância e uso da máscara, uma coisa importante é da mudança de como a gente se veste. Então, vocês estão vendo essa cara sem maquiagem, o cabelo preso, sem anel, sem aliança, sem joia, sem nada, unha curta, é porque a possibilidade de contágio vai estar em tudo que tiver na gente. E na hora que a gente vai lavar, não lava direito. Então, vamos imaginar que eu encostei na maçaneta do meu consultório, em que passou um cliente, eu não higienizei corretamente e o cliente tinha espirrado na mão. Aí eu toco na maçaneta, aí eu vou ajeitar o cabelo, vou ajeitar alguma coisa aqui, e aí eu já me contamino. Então, assim, e aí eu até tentei lavar a mão, mas aí eu tava com um monte de anel e ficou no anel. Então, são essas as principais formas de contágio, são com o contato com alguém próximo por gotículas e o contato indireto em quando eu toco alguma superfície e toco em mim.
Então, se eu mudo o comportamento, o padrão de comportamento, eu mudo a minha vestimenta, meu sapato é fechado, eu deixo ele do lado de fora. Então, eu deixo ele do lado de fora quando eu chego, retiro a minha roupa, higienizo, lavo o cabelo todo dia. Então, são formas da gente se proteger. A possibilidade de a gente se contactar com aerossóis, ela fica muito diminuída. Aerossóis são partículas muito pequenas, acho que menos de 4 micras, em que elas são expelidas principalmente durante procedimentos. Por isso que se coloca que numa sala de pressão invertida, que eles falam, seria melhor para evitar que os aerossóis saíssem. Então, durante a ventilação, se vão entubar um paciente, quando atinge essa área, a orofaringe, sairia muitos aerossóis. Essa seria a forma maior de contágio, por isso a gente tem que estar todo paramentado, né, nesse ambiente. Agora, fora desse ambiente, a possibilidade de contágio por aerossóis, ela diminui muito. Então, se você estiver num lugar arejado, 2 pessoas e com máscara, a possibilidade de um aerossol vir e você inalar, respirar ele, ela é muito, mas muito diminuída. Então, quanto mais você mantiver a distância, a higienização, o uso de máscaras e orientar o paciente se for espirrar sempre dentro do cotovelo ou dentro da roupa. Então, essas mudanças de comportamento mínimas, mais mínimas, podem salvar vidas. É o que as pesquisas agora estão falando sobre social awareness, que seria uma aprendizagem social, um conhecimento social. Que é assim, mesmo que eu volte a trabalhar, que eu pegue um ônibus, eu sei que eu não posso levar a mão no rosto hora nenhuma. A máscara, eu vou higienizar as mãos antes de tirar a máscara. Eu pego ela pelo tirante, eu não pego por aqui. Eu não puxo para baixo. Eu retiro e já vou descartar numa vasilha com água sanitária e água. Ao fazer isso, a gente já está garantindo que, mesmo que eu tenha tido contato com vírus, principalmente esse contato indireto, que é pelas mãos, se eu fizer tudo correto, eu não vou me contaminar. Então, tem muitos estudos falando disso, da importância. E se somos psicólogas e a gente pode muito, muito, muito fazer todas essas mudanças, estimular as pessoas, produzir cards sobre isso, a gente pode ajudar muita gente para que não venha morrer. Porque se a gente diminui a velocidade do contágio, a gente dá tempo para as equipes que estão montando os hospitais de campanha montarem o que for necessário. Então, a gente tem visto o sofrimento de colegas em hospitais de campanha já com mortes, com pessoas morrendo em casa, a dificuldade que vai ser da 4ª onda, que vai ser o sofrimento mental dessas pessoas que não tiveram um luto elaborado, a sobrecarga de trabalho de profissionais que vão ter que escolher quem que vai morrer, a sobrecarga de colegas quando os colegas estão se contaminando. Então, a gente já tem que trabalhar em termos de saúde mental desde agora. E aí já tem várias publicações, eu oriento que vocês utilizem as publicações, por exemplo, da Fiocruz, que ela já publicou várias cartilhas, e todas são com base em estudos internacionais, e essas cartilhas ajudam a gente a entender, por exemplo, tem muita gente falando muito sobre o transtorno de estresse pós-traumático, ataques de pânico. Agora, no meio de uma pandemia, a gente não utiliza tanto esses termos, a gente utiliza mais o sofrimento psicológico que vem com reações muito intensas, que pode parecer um ataque de pânico, quando na verdade não é. Então, essas reações intensas são esperadas, porque a gente está vivendo uma coisa que é anormal, e a gente precisa trabalhar com as equipes e com as pessoas como é que ela vai se reequilibrar. Então, o que a gente trabalha agora não é com um diagnóstico, com esses diagnósticos de doenças psicopatológicas, mas validando que esses sentimentos são reais, tentando trabalhar como é que essas pessoas podem se reequilibrar, utilizando estratégias de enfrentamento positivas, sejam equipes que estão em hospitais, sejam colegas ou familiares, e não utilizar a medicalização nesse momento de forma alguma, porque senão a gente vai medicalizar meio mundo, vai começar a dar ansiolítico para meio mundo, e não somos nem nós, somos os colegas médicos, né? Então, assim, tentar entender o conceito do sofrimento psicológico, trabalhar ao máximo para que a pessoa possa se reequilibrar e manejá-lo, ficar atento aos pacientes que vocês já tinham, que tinham transtornos psicopatológicos antes, né? Porque isso é muito importante, porque você precisa monitorar mais de perto esses para ver se eles não vão agudizar. E aí sim a gente está falando de um cuidado de atenção psicossocial e saúde mental para todo mundo, com informações seguras, diminuindo o estresse com relação ao contágio, trabalhando como é que as pessoas podem se proteger,
trabalhando o luto e a dignidade naqueles que realmente perderem familiares, a gente fazer uma escuta adequada. Então, acho que são vários níveis de cuidado que qualquer psicólogo em qualquer local pode fazer. Acho que era isso, né? Bom, primeiro agradecer, assim, eu acho que você trouxe várias informações, eu acho que toda a categoria, assim, que está aqui participando agora conosco, né, assim, muito agradecendo por todas as informações que você foi colocando, porque realmente foi trazendo, assim, né, tanto dos cuidados que são individuais, que a gente precisa ter, né, bem como outros cuidados, né, de que a gente tem que ter como psicólogos mesmo. E aí, nesse sentido, assim, algumas pessoas foram fazendo algumas interações e tal. Aí uma pessoa perguntou assim, né, se a troca, que igual colocou, né, assim, a gente tem uma situação no Tocantins, que é um pouco próximo também de Goiás, né, porque não é muito diferente a questão do clima, que a gente atende muito com ar-condicionado e é quase impossível não atender com ar-condicionado. E daí elas estavam perguntando se os ar-condicionados que fazem essa troca de ar, né, eles também é equivalente a, tipo, O também seria contágio preciso, pode o contágio e tal, assim, se tem algumas se dá, informações porque na nesse sentido. verdade é a corrente. O aerossol, ele não é igual a gotícula. Se eu tô falando, as gotículas saem e caem no chão, porque elas são pesadas. O aerossol sai e ele fica aqui. Se eu já coloco a máscara, já melhora, que principalmente a máscara de tripla face é a melhor, de três tecidos, né? Porque Sim. o primeiro tecido de dentro, ele tá barrando a minha gotícula e o que eu tô emitindo para fora. O tecido mais de fora barra se o outro falar, e o do meio barra para um não encostar no outro. Então, essa Uhum. tripla face é a melhor. A de dupla face já é boa também, de dois tecidos. Então, se a gente está pensando, se o paciente é sintomático, se pergunta para ele se ele tem sinais e sintomas respiratórios, nem é para ir atender. Então, você vai Uhum. verificar sempre antes. Como é que você está essa semana? Orienta que se tiver sinais gripais, então melhor a gente adiar, espera alguns dias. Esse é o procedimento. Se não tem sinais gripais e vai para o atendimento, precise de máscara, precisa ficar a mais de 1 metro. Mas saiba que o ar-condicionado, mesmo que ele troque o ar, ele vai fazer uma corrente. E essa corrente geralmente faz com que esses aerossóis fiquem girando lá dentro. Então, a melhor coisa seria arejar o ambiente o tempo todo. Não podendo, a distância e manter a máscara o tempo todo, tá? E se você for mais cuidadoso ainda, você ofertaria uma máscara cirúrgica para esse paciente, mas aí a gente está pedindo que a máscara cirúrgica seja reservada para os profissionais da saúde, que a máscara cirúrgica ela segura, mas principalmente para paciente com sintoma respiratório. Se não é paciente com sintoma respiratório, a máscara normal caseira já segura e é uma boa barreira, tá? Bom, uma outra pessoa, a Lidiane, ela perguntou aqui para a gente, assim, né, que você citou durante a sua fala sobre a quarta onda, né, da pandemia e tal. E aí ela queria que tu contasse um pouco para a gente, assim, se é possível também tu enumerar as anteriores, como que a gente pode pensar, até porque a gente fala um pouco também Sim. desse processo um pouco atrasado no Brasil ainda, né? A gente está vivenciando várias questões ainda diferentes do que já teve na Europa e tal, nos Tá. Estados Unidos também. Eu não sei se eu vou lembrar de todos, porque tem um que eu sempre confundo, mas é o seguinte: no primeiro momento é um aumento de número de casos, que aí é a subida descontrolada. Aí, no segundo momento, eu não sei se é falir o sistema de saúde, que a segunda onda é quando colapsa tudo, aí muitos profissionais contaminados, poucos leitos, se não me engano é isso. A terceira é o número de mortos que são associados à pandemia, mas não pela Covid. Então, por exemplo, pessoas que tiveram acidente de carro e não conseguiram ir para UTI porque estava tudo sobrecarregado com Covid. Pessoas que ficaram com tanto medo da Covid que não foram para o atendimento e aí o remédio da pressão acabou e ele tem uma parada cardíaca. Então, as pessoas que não conseguiram ter acesso ao serviço de saúde ou tinham acesso, mas ficaram com tanto medo que não foram. Então, são as mortes que, em função da pandemia, fez com que o sistema de saúde ou colapsasse ou que as pessoas não buscassem.
E a quarta onda seria dos transtornos mentais que viriam depois que a pandemia passa e as pessoas que não elaboraram o luto, os profissionais que começam a adoecer depois que termina a pandemia, as famílias também que tiveram muito sofrimento durante a pandemia, então isso tudo. Ionara, a Mas gente pode ser que eu tenha me enganado com uma e outra, tá? alguma do... Então, sim, depois. Não, tudo bem. Mas eu acho que foi legal assim tu ir colocando assim no critério, na questão de como que vai complexificando também a vivência dessa Isso, pandemia, assim, né? Eu acho que isso deu para a isso. gente ir pegando assim um pouco. Uhum. O Itamar também está perguntando assim se tem alguma referência bibliográfica sobre essa organização das ondas aí que você estava falando assim. Tem um estudo, agora eu não lembro se ele é chinês ou britânico. De cabeça eu não vou lembrar agora. Uhum, Mas, de qualquer forma, nas diretrizes do IASC, que são para atenção psicossocial e saúde mental, já fala da importância que é o componente de saúde mental ser acionado ou fazer parte de qualquer resposta a uma pandemia ou desastre. Então, eu já recomendo que leia as diretrizes do IASC para atenção psicossocial e saúde mental. IASC é um comitê interagências, e tem um específico menorzinho agora para a pandemia de Covid, que são as recomendações do IASC para vários níveis para pensar na saúde mental. Então, isso é importante já para ser feito a partir de ontem, desde antes de começar a pandemia, e essas são as orientações que a gente segue no mundo. eu não sei se assim a gente consegue dizer de uma forma geral do Brasil assim, mas eu tenho notado um pouco disso aqui no Tocantins e algumas coisas que eu tenho visto de outros estados assim, uma dificuldade muito grande entre os profissionais, né, e entre os colegas assim de lidar com a questão dos colegas terem positivado com Covid, então eles ficam muito com uma assim, muito preocupados, né, de serem o próximo, como que é que aquela pessoa que estava tão próxima ali de mim agora está com Covid e com, assim, com um certo receio, né, de perder o Uhum, amigo e o colega de trabalho também. E algumas pessoas falando muito, assim, sobre a questão de que, tipo, né, elas se formaram não foi para ficar doente e vinha morrer também durante a Covid, né, elas se formaram para, assim, no caso da saúde, muito com o ideal de salvar as pessoas, né? uhum, Eu não sei se como que é que vocês têm feito aí em uhum, Goiânia, assim, né, tá. pelas orientações que vocês têm feito, como que tem sido orientado e tal para poder lidar com essas situações que são referentes ao luto, mas ao sofrimento psíquico em Uhum. especial, assim, dessas questões do enfrentamento mesmo com a Covid, assim. É, o medo exacerbado a gente já percebe nas equipes, mesmo equipes de saúde muito experientes. O que a gente percebe é se a gestão, a liderança daquela equipe é mais calma, tranquila e sabe mais de como se proteger, a equipe está ficando mais tranquila. Então, o que a gente tem trabalhado é na equipe o fortalecimento dessa lógica da equipe se proteger. Então, o que está acontecendo é que a gente percebe que as pessoas ficam pedindo EPI, querem se empacotar toda, aí tira a máscara, vai para o refeitório, fica todo mundo tomando café uma do lado da outra, sem ter um média de distância, e todo mundo sem máscara. Então, a gente viu que fica localizado um medo lá no paciente, quase nenhum medo de transmissão entre os profissionais, a gente sabe que ocorre, e aí a gente começou a estimular as mudanças comportamentais. E aí a gente começou a ter os casos de profissionais positivos, né? Então, não sei se você sabe, tem um hospital grande aqui em Goiânia que deu mais de 100 casos já de profissionais residentes e contaminaram pacientes também, um grande hospital estadual daqui. E aí todo mundo em pânico dizendo assim, como que a gente faz? Então tem que testar, né? Eu tenho que testar os positivos e tem que modificar os padrões de conduta dentro do hospital. O que acontece é que quando um testa positivo, a equipe quer fechar a unidade de saúde, fala que não vai trabalhar mais, e aí a gente pergunta, quem teve contato? Aí fala, não, todo mundo teve contato. Eu falei, todo mundo teve, ficou a menos de 1 metro, sem máscara, num ambiente fechado por mais de 15 minutos. Porque a definição de contato é assim, se eu vou ficar. Então, tem algumas pessoas, sim, dentro de um laboratório fica. Aí, Uhum. se ficou sem máscara, tá errado. Dentro do refeitório, ah, não, almocei com ela, a gente ficou aqui conversando, ou seja, um comportamento errado. Não era para ter ficado dentro de um local fechado, tinha que ter sido arejado. E aí a gente tenta trabalhar que não é porque um colega positivou que a gente vai fechar o serviço.
Primeiro, vai ter que testar as pessoas que são sintomáticas, porque o teste também não tem sentido em assintomáticos. Se a gente tivesse testagem para todo mundo, seria perfeito. Só que a testagem precisa ocorrer entre o terceiro e sétimo dia dos sintomas, porque aí sim a gente faz o swab, que é essa coleta da orofaringe, e ao fazer o swab a gente vai pegar partes, o RNA do vírus. Então, isso é o que é importante, porque aí já isola a pessoa com o sintoma gripal não pode trabalhar, aguarda entre o terceiro e o sétimo dia para fazer a testagem, e aí fica fazendo uma vigilância de saúde do trabalhador intensa de todas as outras pessoas que estão próximas. E aí, se aparecer sinal gripal, começa a afastar. Não tem como se afastar todo um plantão de uma vez só. O cuidado que a gente está tendo é para estimular as equipes a construir narrativas de cuidado. Ao invés de ficar todo mundo desesperado, pensando assim, ah, eu vou testar ou não, é assim, o que você vai fazer para cuidar desse profissional que está lá? Então, a gente tem estimulado as equipes a mandar mensagens, a mandar música, a mandar vídeo, a mandar para a pessoa sentir que a gente está aguardando ansiosamente para que ela volte. Então, a gente já teve um retorno de profissionais falando o quanto está positivo quando elas sentem que a equipe está cuidando delas e não discriminando, ficando com medo, e o quanto foi negativo equipes que ninguém ligou para a pessoa. Então, enquanto psicólogo, a gente tem que estimular que a equipe se proteja o tempo todo. A gente tem trabalhado com um sistema que na cartilha da Fiocruz a gente citou como Buddy System. Se você pegar da cartilha da Fiocruz para o cuidado de profissionais que trabalham em hospitais, é a cartilha de psicólogos hospitalares, mas pode servir para qualquer pessoa. O sistema Buddy System é um sistema que você trabalha em duplas. Você coloca o mais experiente junto com o menos experiente, você faz uma dupla para se paramentar, desparamentar, e você faz uma dupla para se cuidar. Então, escolhe quem é a dupla daquele plantão e fica vigiando se a pessoa bebeu água, se ela foi ao banheiro, se ela comeu. Então, essa estratégia de cuidado em duplas faz você perceber quando você está exagerando, faz você ficar atento para cuidar do outro, faz você atento para olhar para ver se o outro está bem paramentado. E aí você vai fortalecendo esse espírito de equipe, que não é se eu me contaminar, eu vou estar sozinho e ninguém vai querer saber de mim. Se eu me contaminar, eu fiz tudo para me proteger e para proteger minha equipe, e minha equipe vai querer que eu retorne. Então, essa narrativa do cuidado que a gente está dizendo, que é de estimular a equipe a cuidar, e a outra coisa é que a gente já vai iniciar a coleta de testemunhos ou de histórias de pessoas que passaram pelo nosso sistema de saúde. Então, as pessoas que passaram, uma psicóloga vai ligar, e a gente vai ver o que ela viu de positivo e negativo. O que ela viu de negativo, a gente vai tentar mudar. E o de positivo, a gente vai criar cartas, vídeos, mensagens e vai devolver para as equipes para que elas tenham um sentido pelo trabalho feito. Então, a gente está construindo essas narrativas de cuidado. Tanto em relação ao profissional que se contamina, quanto à população, mas principalmente construindo uma equipe que se preocupa com todos, com o meu colega e com o paciente que a gente cuida. Nossa, acho que você foi trazendo várias estratégias, né, de como que a gente pode cuidar do profissional, né, assim, que também adoece, assim, nesse contexto. E aí, acho que foi estimulando outras pessoas também a trazendo outras perguntas, assim, um pouco dessa situação. E aí, eu vou falar aqui um pouco sobre essa questão do cuidado, porque já é uma coisa que você já está discutindo, né? Então, a pessoa falou, o Itamar, né? Ele falou assim, fale um pouco sobre o cuidado mais pragmático com a equipe, diferenciando um pouco do atendimento psicológico para o apoio psicológico. A categoria tem se questionado sobre isso, né? E uma outra pessoa pergunta também no caso de óbito no hospital, né? O que você sugere na questão do reconhecimento do corpo, como preconiza, o corpo já é levado para o necrotério, era levado no necrotério, né? Assim, então, como que a gente pode fazer esse cuidado, né? E assistência para as pessoas no período de luto, assim. Essas duas coisas já estão nas cartilhas também da Fiocruz, de cuidado com a equipe em psicólogo hospitalar e a outra só para a elaboração do luto. E o manejo dos corpos, existe uma nota técnica do Ministério da Saúde, agora estou em dúvida se é do Ministério da Anvisa, que ela explica e orienta do manejo dos corpos, e na cartilha da psicologia hospitalar a gente colocou, de preferência, vai ter que ter o reconhecimento, de preferência que esse reconhecimento seja utilizando tecnologia. Então, teria que ver os aspectos legais no hospital que você trabalha, se for possível reconhecer por fotos para evitar esse contato.
Porque morreu dentro de um hospital com sintomas respiratórios, se não testou para Covid antes, ou mesmo não fez o swab assim que morreu, que tem um período para fazer, ele morre por uma síndrome respiratória aguda. E aí todo o procedimento é de um funeral seguro. Então, olha a nota técnica do manejo de óbito, que é isso. A revelação do óbito tem que ser médico, né? É um ato médico, mas a psicologia apoia o cuidado com a família nessa preparação, com a rede de cuidados. Então, uma coisa muito importante seria a gente capacitou os CAPs aqui e a atenção primária pedindo assim, vocês já têm a lista de pessoas de contato dessas famílias que vocês atendem, por exemplo, os líderes espirituais, os vizinhos? Como é que a gente vai estimular a elaboração do luto utilizando outras formas que até então a gente não sabia? Então não vai ter a missa, não vai ter o funeral, não vai ter a missa de corpo presente. Como é que você vai pedir então para um padre dar apoio? Como é que ele vai fazer um ritual? Como é que você estimula a família a fazer um ritual em casa em que eles façam uma videochamada, que eles falam sobre isso, uma oração? Então, esses rituais, eles precisam existir para a gente elaborar o luto. Então, nosso papel também é estimular, que pode ser tanto o psicólogo que está na unidade, quanto o psicólogo que trabalha em CRES e CRAS, um psicólogo clínico que está acompanhando aquela família. Então, se eu sei que houve um óbito, pergunta, o que vocês estão pensando para fazer? Como é que vocês estão tendo tempo para falar dessa morte? Porque senão as pessoas vão passando de uma morte para outra e não elaboram. Sobre os cuidados com a equipe, que o Itamar perguntou, que foi a primeira pergunta, Uhum. a gente estimula processos de formação que sejam muito rápidos. Então, se a gente sabe que, por exemplo, nas equipes de saúde, o maior medo é da biossegurança, a gente já começou com o Minuto da Urgência, que já existia, para falar de paramentação, que era a dúvida maior, e até hoje tem dúvida, é uma educação permanente, mas junto com a paramentação, como é que a gente está se cuidando? O que a gente está pensando sobre isso? O que está tendo de rumores? E aí, de saúde mental, a gente precisa trabalhar os rumores. Então, a gente trabalha com metodologias que sejam essas de trabalho em grupo, rápidas, tentando ouvir o que as pessoas estão dizendo e transformar isso numa informação segura. Então, tem uma equipe que, numa determinada unidade, ela viu que as pessoas, para ir no banheiro, estavam tirando o capote e pendurando ele. Se você tirar e estiver contaminado e você pendurar e depois usar de novo, você se contamina. Então, a gente vai fazer uns cards junto com as equipes da Universidade Federal que estão fazendo essas imagens junto com a gente. Então, você vai estabelecendo parcerias, construindo formas muito visuais, porque as pessoas têm um rebaixamento de atenção, não estão conseguindo ler mais, e aí a gente precisa transformar em algo visual para ela conseguir se concentrar e ela se proteger. A gente tem que pensar nos horários de descanso, tem que pressionar os recursos humanos para saber que essas equipes sobrecarregadas elas podem se contaminar. Então eu preciso pressionar para que tenha concurso, mais pessoas, para que a gente consiga fazer com que as equipes descansem, que no contraturno ela possa dormir, durante o turno também. Então tudo isso é bem prático do que a gente pode fazer. Bom, acho que só mais para a gente finalizar, né, para a gente ir para as considerações finais, assim, tem mais duas perguntas, assim, que é da Lorena, né, perguntando assim se tem uma diferença, acho que do cuidado, né, em relação ao contágio assintomático e aos que confirmaram doença. E a outra pergunta é do Kleber, assim, que é perguntando, né, se tu mencionou algumas formas de cuidado que a gente pode organizar dentro das equipes, fortalecendo as equipes, né, para poder possibilitar o cuidado às pessoas aos profissionais, né? Mas aí ele vem colocando assim, se existe uma medida de cuidado que nós teremos com nós mesmos, né? O psicólogo, assim, que às vezes também está fazendo essa assistência, quais são as formas com que a gente pode promover uma ideia de autocuidado? Acho que é isso, né, que o Kleber está pontuando, assim. Eu acho que eu vou começar pelo do Cleber, depois você me lembra outro. Tá. Eu tô cansada já, tô Não, lembrada, até que tento lembrar. eu tô aqui achando até, falando, eu tô aqui impressionada com você, que eu fiz duas perguntas e tu gravou as duas perguntas. Eu falei, oh meu Deus, você vai essa mulher. Eu tô tentando, presta atenção. O que o Kleber, né, que você falou, Isso. foi por último, falou, é muito interessante. Uma das pesquisas que a gente viu fala exatamente dessa. Agora eu acho que o termo é vicariante, que é o seguinte:
As pessoas que estão na resposta, elas acabam adoecendo de tanto conviverem com o sofrimento e lidarem com isso. Então, entre psicólogos também pode vir um sofrimento. Então, essa pergunta dele já é muito legal, porque assim, nós nunca trabalhamos numa pandemia, a maior parte de nós, o tempo todo, durante tanto tempo. Nem eu, que sou da Médicos Sem Fronteiras, tinha tal envolvimento. Eu fui para Ebola, mas passei um mês na Ebola e voltei. Então, agora não é isso, né? São meses que a gente vai ficar. Então, são várias estratégias. Algumas são desse nível individual de autocuidado. Então, eu prestar atenção nas horas de sono, e lembrar mesmo, fazer uma lista. Eu dormi quantas horas, eu comi quantas horas, e você tem que fazer isso como uma lista. E a Débora Noal fala muito que você tem que pensar em três coisas: uma atividade para a cabeça, uma para o coração e uma para o corpo. E todo dia você tem que fazer uma que te relaxe mentalmente. Então, o que que você vai fazer de meditação, cantar, uma que te faz desligar de tudo. A minha, por exemplo, é pedir para meus meninos lerem os memes do Twitter ou as coisas do Twitter. Então, eu chego em casa e aí, o que que teve hoje engraçado? Então, essa é a da mente. A do coração é alguma coisa que te traga empatia, cuidado, seja filme, seja música, seja falar com pessoas que você confia, seja fazer vínculos com seus pacientes e isso te alimentar, com seus colegas. Então, aquilo que te alimente o coração. E uma para o corpo, que seja a mesma atividade física de alongamento, essa eu não estou fazendo de jeito nenhum, eu preciso fazer, que não é comida, o meu tem sido comida, e uma atividade para o corpo. Então, aqui a gente tem as linhas de estratégias de autocuidado. Geralmente são essas. A gente fala para diminuir o número de acesso a informações que sejam informações, coisas demais de WhatsApp, né? Então você escolhe um local de fonte segura e você vai ler aquilo naquele dia e pronto. Não fica se enchendo de coisas para você não cansar demais. Então, essa é uma estratégia de autocuidado. Fora isso, as equipes que já trabalham no hospital, ela fala que o psicólogo que atende a criança, a família e o paciente, não pode ser o mesmo que atende a equipe, porque ele também faz parte da equipe. Então, quando eles perdem eles perdem um paciente junto. Então, tem equipes hospitalares que trabalham nessa tríade, que o psicólogo é responsável pelos três. Se for assim, você tem que pedir um supervisor para cuidar de você. E se não, o mais adequado é que um outro psicólogo cuide de vocês. Numa experiência que eu tive fora do país, a gente tinha 2 níveis de cuidado, que eu estimulo que vocês já tenham. Um nível de cuidado era um dia, no horário de trabalho, a gente ia sentar para tomar chá fora, assim, nem que seja só uma cadeirinha debaixo da árvore, e conversar só entre psicólogos. E uma conversa relaxante que a gente falava os casos mais pesados, os casos mais leves e como é que a gente estava. É o nível de cuidado que a gente fala de cuidado entre pares, em que você senta com quem pode te ouvir e você vai relatar de alguma coisa que não é do nível de supervisão. É mais você falando com alguém horizontalmente e você relaxa, porque aí você compartilha. A outra coisa é que a gente está falando, se você vai atuar, que você atue em pares também o tempo todo para que você não se sobrecarregue. Mas mesmo que você tenha que atender o paciente sozinho, em algum momento você pode pedir alguém para conversar sobre isso, um colega, que também não seja supervisão. Não precisa ser isso de você sentar para relaxar, mas você tem alguém que você confia. Fora isso, o processo de supervisão ele é essencial, porque aí um supervisor vai ver o quanto você está se envolvendo demais ou não, ou te dá ferramentas para te relembrar o que você poderia fazer. E com isso tudo, a gente pensa que você está se cuidando em vários níveis. O nível individual, que é esse que você se cuida, o nível em pares e com equipes, e o nível técnico em que você coloque isso. Fora isso, fazer psicoterapia é fundamental sempre. Esteja em dia com o seu processo psicoterápico, porque lá você vai extravasar suas mazelas. Então, esse faz a gente pensar em muita coisa. E a outra pergunta, Mariana, qual que era? A outra pergunta é se existe alguma diferença, acho que não, ela falou assim, né? Há uma diferença de contágio dos assintomáticos e os que confirmaram a doença. Acho que é uma diferença do cuidado, né, também. E existe. A possibilidade sempre maior é de contágio com os sintomáticos, geralmente a partir do 3º dia, de sinais e sintomas, porque aí a carga viral está maior. Então, em qualquer tosse, espirro, a pessoa já está emitindo mais gotículas e as gotículas estão com uma carga viral maior. Então, os assintomáticos a gente já espera que seja menor, mas se você já coloca a barreira
da máscara e mantém a higienização das mãos e a distância, você já consegue controlar. Agora, os sintomáticos são os que mais se contaminam, por isso a orientação de que se uma pessoa tiver com sinais e sintomas gripais, você não deve atendê-la, ela tem que se manter numa quarentena 14 dias dentro de casa, tá? Bom, então só mais para a gente finalizar, assim, eu queria que tu fizesse as últimas considerações, assim, que tu acha que é importante diante das perguntas e das coisas que a gente foi conversando aqui hoje, assim, por favor. É, a internet falhou bem na hora que você estava finalizar, aí falhou. Não, acho Ah, que assim, é mais para fazer as últimas considerações e tal, e colocações assim a respeito das coisas que a gente foi conversando aqui hoje e as tá. perguntas, né, que foram aparecendo, acho que muito em volta sobre o cuidado em especial também algumas questões das doenças, né, que foram aparecendo, mas as suas considerações, assim, o que que tu achou, o que que tu gostaria de pontuar sobre isso? Não, eu acho que foram perguntas muito pertinentes, né, do nosso cuidado na prática. Eu acho que o que mais pode nos ajudar agora é estudar muito. Então, se você tem nas suas equipes pessoas que são da saúde, da enfermagem, principalmente da enfermagem, busquem o apoio dessas pessoas para a gente tentar ver, entender de biossegurança. Se não tiver, leia as notas do Ministério da Saúde e da Anvisa, 04 e a 07 de 2020, que vão te ajudar muito para você entender e de uma forma racional como que pode se proteger. A responsabilidade de nós da psicologia, não importa onde estejamos, de também conter o avanço da pandemia. Então, assim, não se discute distanciamento social. Distanciamento social funciona no mundo todo, a gente não vai colocar isso em questionamento e a gente vai defender, enquanto profissionais que somos, para defender que as pessoas tenham direito à saúde, o direito à vida. E as cartilhas da Fiocruz são ótimas, e aí você pode acessar pelo site da Fiocruz Brasília as cartilhas sobre saúde mental e atenção psicossocial durante a pandemia. Acho que já estão em 12 ou 13 cartilhas, fala de luto, maneira, com idosos, crianças. A gente não falou tanto sobre pessoas em vulnerabilidade, e chama atenção porque, assim, população em situação de rua, idosos em abrigamento, crianças em abrigamento também são essenciais que a biossegurança seja instalada imediatamente nesses locais, para que não haja um contágio em massa e as pessoas venham a morrer. Então, se você trabalha vinculado ao terceiro setor ou que tenha abrigos e orfanatos, esses asilos para idosos, que eles tenham treinamento de biossegurança, porque lá é a casa deles, a gente precisa cuidar para que não a gente não leve o contágio para lá, porque nós somos a equipe que entra, né, e troca turno. E eu acho que o compromisso genuíno da psicologia, de novo, de estudar, de agir com ética, que a gente se congele atrás do atendimento online. O atendimento online é uma das formas, mas se a gente é de CRAS, CREAS, CAP, centros de saúde, que a gente se apresente para estar lá, porque as populações mais vulneráveis precisam do nosso olhar, precisam, principalmente as que estão sofrendo violação de direitos, as crianças que a gente já acompanhava vítimas de violência sexual, as mulheres vítimas de violência doméstica. Se a gente não monitorar, não for até lá, essas pessoas podem morrer dentro daquele eixo que eu falei, acho que se não me engano, a terceira onda, que seria em função da pandemia, a gente se afasta das pessoas que mais precisam, e aí eu queria falar dessas que são pessoas que a gente precisa conseguir acompanhar. Bom, eu queria, assim, né, em nome do conselho, agradecer muito, assim, a sua contribuição, a sua disponibilidade, né, porque a gente teve uma situação ainda de perca pelo falecimento da Nara Wanda na semana passada, e você mesmo, assim, ainda conseguiu manter a agenda com a gente, assim, e principalmente, assim, realmente toda a contribuição que tu tem feito pelo Sistema Conselho e pela categoria, inclusive, assim, eu acho que a tua atuação, ela tem, assim, né, acho que quando tu estava como presidente no 09, né, vocês conseguiram efetivar uma construção de uma nota sobre a atuação do psicólogo com a violência, né? Assim, Uhum. acho que para a gente é muito referência, né, a sua atuação, tanto quanto conselheira como psicóloga. E eu acho que contribuiu muito, assim, com toda a categoria hoje aqui, assim, a gente teve várias pessoas participando, a gente ficou muito feliz, assim, de toda a categoria estar aqui, assim, toda não, né, mas parte dela. E assim, eu acho que até para dar de retorno assim para as pessoas que estão nos acompanhando, a gente não conseguiu, né, e dirimindo todas as dúvidas, né? Mas eu acho que acho não, assim, acho que a gente pode fazer o compromisso, né, de divulgar essas cartilhas, os textos, os estudos que a Ionara foi divulgando para a gente, até para vocês possam ter acesso e estudar mais sobre essas questões e ter mais subsídios, né, para poder ter uma atuação que seja compromissada
né? Tanto com as pessoas, mas também com a situação que essas pessoas elas estão e não trazendo um olhar patológico para elas no cuidado, assim. Bom, eu só queria lembrar também, assim, que quem vai precisar, né, do certificado, a gente vai estar certificando também quem vai estar participando dessa semana. Então, a gente vai pedir para que as pessoas que estão participando possam ir colocando o nome completo para a gente poder depois enviar os certificados para as pessoas. E de novo, assim, agradecer, viu, Ionara, por tudo, assim, e por toda por essa atuação mesmo que tu tem feito em Goiás e em vários outros países também, para levar a psicologia e o compromisso que a psicologia tem feito com as pessoas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada por todos os colegas do Tocantins, que são quase irmãs, né? Porque a gente Sim. tem uma proximidade, eu acho que tem várias demandas que são muito características do Cerrado, de municípios pequenos, uma influência da gestão no nosso trabalho. Então, assim, converse com o conselho, sempre busque apoio do conselho para a gente se fortalecer onde quer que a gente esteja. Uhum. Então, muito obrigada a todos e todas que participaram. E aí a gente vai finalizando aqui. Amanhã a gente vai ter outra live, só que vai ser no Facebook, que vai tratar sobre o papel das referências técnicas no contexto da pandemia. Vão acompanhando com a gente, né? Que a gente vai tratar também um pouco sobre as demandas que a Ionara foi até pontuando, que a gente também precisa dar atenção, né? Que são as questões das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que a gente vai estar acompanhando aí, para além do atendimento online dentro das políticas públicas. Então, muito obrigada pela participação de todas e todos, e vamos continuar juntos aí nessas atividades.